Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta com as missões Conectar Mais Jovens da editora Betel. Tá bem? O tema geral desse trimestre é os profetas menores. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5, que traz o tema, o título está sobre este tema: Obadias, o profeta do juízo divino. O versículo do dia está escrito assim em Obadias, Obadias de 1 a 15. 1:15. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Tá bem? O texto de referência está em Obadias de 1 a 21. Entre todas a verdade aplicada, entre todas as grandezas presentes no livro do profeta Obadias, chama a atenção a nobreza da justiça divina. Nós vamos analisar um pouco mais detidamente a questão do juízo, quando falamos de juízo, de justiça da parte de Deus, né? Os objetivos da lição: mostrar a origem dos edomitas, destacar a nobreza de Obadias e lembrar que Deus abate o soberbo. Bem, então vamos olhando aqui um momento de oração. Nós somos conclamados a orar para que possamos andar em espírito, para não sermos dominados pela soberba. Então, veja. Está bem claro, né, sobre o que nós vamos tratar. Veja, vamos falar sobre juízo, sobre o que causa este juízo, sobre alguns perigos que nós corremos na nossa vida cristã, terrena, a partir do momento em que nós não observamos ou não damos ouvidos à palavra de Deus. Também nós temos aqui a questão, né, do versículo do dia, coisa interessante, né, a questão da lei da semeadura. Nós temos aqui também que o escritor chama de nobre a questão da justiça de Deus, enquanto alguns tentam enxergar ou diferenciar o Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. E algumas características eles não querem aceitar, por achar que o Deus do Novo Testamento Deus é amor, só amor. Mas a partir do momento em que nós vemos que quando existe esse sentimento, tanto em Deus quanto no ser humano, ele vai procurar ser o mais justo possível, ele vai procurar ser o mais imparcial possível. E amar também é ser justo, sabe? E a questão da parcialidade ou não é aquela questão de, dentro da justiça de Deus, ele não escolher A ou B, ou ter uma classe preferencial onde ele não vai agir de maneira mais não quero usar a palavra severa, ou agir da maneira em que a justiça pede. Não, todos são tratados da mesma maneira, tanto cristãos quanto não cristãos, tanto judeus quanto cristãos, todos são tratados da mesma maneira. Aí está a beleza, veja a nobreza da justiça de Deus. Tá bom? Nós vamos aqui ter algumas pinceladas para entrarmos na lição propriamente dita. Nós estamos falando, né? Outra coisa também, outro perigo, vamos aqui colocar algumas observações. A lição vai nos falar, no momento da oração, ela fala sobre a soberba. O que é soberba? O que é uma pessoa soberba? Veja, é um sentimento de superioridade. É quando nós nos achamos superiores, quando nós somos presunçosos, quando nós somos prepotentes. Sabe aquela pessoa que... Nós temos muitas ilustrações, né, nas mídias sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube. Você vai ver algumas postagens que demonstram pessoas que tentam diminuir os outros, né? E depois eles têm a grata insatisfação de saber que aqueles que eles estão tentando diminuir ou mostrar-se superiores a eles, ou prepotentes, ou se mostrarem presunçosos,
presunçosos. Veja, eles chegam a grata insatisfação de descobrir que aquela pessoa que era alvo de todo este sentimento ruim, desta aparência ruim, na realidade, apesar de toda a humildade, seja a simplicidade das vestes, do comportamento, ou disto ou daquilo, né? Tem um até engraçado, lá que eu sempre, às vezes que eu tenho tempo, eu dou uma olhadinha, ele tem até o apelido de burrão. E eu me divirto com aquela ideia, eu acho engraçado aquela ideia, né? Veja, e existe também uma máxima que diz: seria cômico se não fosse trágico. Existe aquilo? Existe. Existem pessoas assim? Existem. E é sobre isso que nós vamos analisar dentro dessa lição de Obadias, o profeta do juízo divino. Tá bem? E quando nós falamos dessa questão de justiça, nós estamos falando de uma particularidade também, outra observação interessante que nós precisamos fazer sobre o que é correto. O que é correto. Veja, a partir do momento que a pessoa age, seja o ser humano, seja Deus, que nós estamos falando, nós que Deus é uma perfeição na questão da justiça, é o sentido lato, é o sentido completo da ideia do conceito de justiça. Veja, está aqui justo e correto com respeito à igualdade de todos os cidadãos. Então faz parte do escopo justiça o pensamento da igualdade. Quando nós falamos de igualdade, nós estamos falando de parcialidade ou imparcialidade. Quando nós temos esta ideia de que todos os cidadãos são iguais perante a lei, nós agiremos de uma forma imparcial. O que é ser parcial? É você julgar uma causa, é você julgar alguém segundo os seus preceitos, segundo aquilo que você acha, segundo aquilo que você pensa. Você não está preocupado com a verdade ou com a justiça, mas chegar a uma conclusão satisfatória do que você quer para aquela pessoa. E, obviamente, não pode chamar de justiça porque você está escolhendo A ou B. Sabe? Na questão do parcial, não existe o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não. Ele sempre vai bater no Francisco e vai deixar o Chico de lado. Ele sempre vai escolher aquela característica do Francisco para agir com todo o seu rigor. Não o rigor da lei da justiça, o rigor dos seus pensamentos, das suas lógicas, dos seus conceitos, dos seus pré-conceitos. Então, quando nós falamos de Obadias, nós falamos de justiça, é por isso que a verdade aplicada, ela diz aqui a nobreza da justiça divina. Por que ela é nobre? Porque ela realmente, Deus pratica a justiça no sentido mais perfeito do conceito, da conceituação, do pensamento de justiça. Né? Por isso Deus é justo. Por isso que também a Bíblia fala, quando fala de justiça, da justiça de Deus, ele fala da equidade, do cetro de equidade. Né? Quando nós falamos de equidade, nós falamos de coisas semelhantes, iguais. Tá? Quando usamos esse termo para a distância, nós estamos falando da mesma distância, das distâncias parecidas. E quando falamos das ações, nós falamos das ações parecidas, tanto para um quanto para outro. Né? A equidade, a justiça de Deus, o pensamento de Deus é perfeito. Na introdução, nós temos aqui que a intenção da lição, né, o convite que nos é feito à lição, para nós descobrir os múltiplos motivos para apreciar o profeta Obadias. Geralmente, nós olhamos só para a obra em si, não olhamos para a pessoa. E às vezes somos injustos, né, porque não entendemos. Veja, nós sabemos, quando olhamos para Isaías, nós vamos falar um profeta que mergulhou a sua pena no fogo, por causa da sua característica, da sua escrita, da sua forma de expressar. Quando olhamos para Jeremias, nós vamos ver um profeta que mergulhou a sua pena, né, de escrita nas lágrimas, porque você vai ver Jeremias chorando e lamentando, tanto é que nós temos aí as lamentações de Jeremias. Então veja que coisa interessante, nós muitas vezes
nós esquecemos de olhar para a pessoa, a beleza, a profundidade, o desprendimento, o comprometimento da pessoa em fazer. E nós vamos ver que a maioria dos profetas, tanto os maiores quanto os menores, aqui no caso nós estamos tratando dos profetas menores, nós vamos olhar para a simplicidade, para a singeleza, nós vamos olhar que a maioria deles não tem história, não tem histórico, não tem uma introdução que apresente o seu ministério, não tem um nome, não tem uma linhagem. Nós falamos sobre o profeta que disse: eu não sou filho de profeta, eu não sou profeta. Então nós vamos ver aí os seus trabalhos, a boa maioria deles estavam envolvidos com profissões seculares, boieiros, cultivadores de sicômoros e uma infinidade deles. Nós vamos ver então a beleza não somente, né, da pessoa em si, mas a beleza do chamado de Deus, a escolha de Deus, como Deus age, como Deus trabalha. Aí nós vemos também a expressão da justiça de Deus a partir do momento em que ele, em cerca de 40 homens inspirados para escrever as Sagradas Escrituras, nós vamos ver homens das mais variadas culturas, das mais variadas profissões, das mais variadas famílias em termos de berço. Nós vamos ver que Deus ele não escolhe pela aparência, como ele disse para Samuel, ele vai escolher segundo o seu propósito, segundo somos aí chamados segundo um propósito, e o Senhor Deus vai usar as nossas características, né? Aquelas ruins ele vai mudar, e aquelas que não trazem nenhum tipo de ofensa, Deus vai mantê-las e usar até algumas características. Veja, Isaías, fogo, pena, Jeremias já sentimental, choroso, lamentador, quer dizer, cada um desses profetas foram usados, né? Veja, Daniel na sua grande obediência, na sua grande fé, no seu grande desprendimento, na sua aceitação das doutrinas, da sua fidelidade a Deus. Então Deus vai usar cada um de nós nas nossas características, né, boas, nas nossas características boas. Então nós estamos aqui apreciar o profeta e também se maravilhar pelos 21 versículos deste pequeno livro. Nos lembrando que a questão de profetas menores não está na questão da importância, da relevância de ministério de pessoa, mas, né, na extensão dos seus livros, né, e nós vemos aí 21 versículos. Mas 21 versículos direcionados a uma nação e que traz um peso de uma mensagem, uma responsabilidade, uma reverência que nós precisamos ter em autoestima nos nossos dias. Então nós vemos na biografia do profeta, além de outras coisas que nós não temos, que o seu nome significa servo do Senhor. Quer dizer, nos traz a ideia de serviço, de desprendimento, de escravidão, de se dispor, de estar, de furar as orelhas, e todo aquele conceito do Antigo Testamento que era apresentado através do servo do Senhor, né? É o próprio Cristo, é chamado de o servo sofredor por Isaías. Então veja, está ligado a uma obediência, a um serviço, a estar à disposição, a disponibilidade para Deus. A origem dos edomitas, né? Aqui nós vamos, porque toda a mensagem de Obadias, nós vamos ver que é direcionada ao povo, aos descendentes de Edom. Quem é Edom, como eles surgiram, nós vamos ver a partir deste momento. Então vamos lá, a origem de Edom. A Bíblia revela que os edomitas eram os descendentes de Esaú, tá bem? Irmão de Jacó e filho do patriarca Isaac. Então veja, aqui você já tem uma linhagem. Veja, ele é filho de Isaac, irmão de Jacó, consequentemente, ele vai ser o quê? Deixa eu ver se eu não vou errar na linhagem. Neto de Abraão. Então é um homem que tem história, que tem um pedigree, que tem uma linhagem. Porém, como nós acabamos de falar na revista dos jovens, da CPAD, a lição de número 5 também, se você quiser dar uma olhadinha, determinadas fatores do nosso nascimento, da nossa origem, não caracteriza privilégios diante de Deus. Veja, Edom, ele tem aqui
era descendente de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac. Olha que linhagem interessante. Porém, o procedimento, a conduta deles não teve nada a ver, não estava relacionada, eles não se importaram com a linhagem, eles não ligaram, ou eles não se ligaram nisso, eles simplesmente queriam fazer como eles queriam. A palavra Edom, ela quer dizer vermelho, a mesma coisa que Esaú, vermelho. Por quê? Ou alguns dizem, ligam essa origem da palavra, a questão dessa etimologia, ao guisado, vermelho, que Esaú troca pela primogenitura com o seu irmão Jacó. Alguns também vão dizer que, porque, veja que quando Jacó e a mamãe vão se apresentar diante de Isaac, para as bênçãos patriarcais, Jacó é preciso ser coberto de pelos, porque Esaú era um homem desta característica. E alguns historiadores dizem que Esaú também quer dizer ruivo, porque ele era vermelho, ruivo. Então, você tem essas duas, mais para a guisa de curiosidade. Tá bem? Então, Edom, veja, significa vermelho e vem de uma palavra que pertence aos povos semitas. Tá bom? Outro termo também ligado a Sem, filho. E nós vamos na linhagem até o princípio, se nós formos até chegarmos em Adão. Tá bem? Então, a questão do vermelho, nós temos essas duas. Pelo menos eu já ouvi essas duas explicações. Primeiro, o vermelho por causa do guisado, e o vermelho por Esaú ser ruivo. Veja que o guisado ele já tem uma determinada idade, mas o seu nascimento, ele já apresentava essas características de um corpo coberto por pelos, da cor dos seus cabelos, dos seus pelos. Era um homem ruivo, então vermelho, que é uma coisa parecida. Então vejam bem, nós temos aí a origem desta palavra. Você pode pensar e buscar e analisar e estudar essas duas teorias, tá bom? Denota ou o nome da terra ou o nome de Esaú, que em lembrança da sopa vermelha ou cozido pelo qual trocou seu direito de primogenitura. Os pais de Edom também eram conhecidos como ceia. Tá? Então, o relevante aqui, o importante é a questão da linhagem, do surgimento, da origem dos edomitas. Tá? Então, está ligado ao nome Edom, que está ligado a Esaú, que está ligado a vermelho, que está ligado a estas duas teorias, esses dois pensamentos que eu expulso aqui para vocês. Tá bem? O comportamento edomita e suas implicações. Lembra que eu disse que a linhagem não teve nada a ver, veja, eles não levaram em consideração uma linhagem que nós podemos chamar de justa. Tá? Vem o pai da fé, vem a promessa que Deus faz a ele, concedendo Isaac, que quer dizer sorriso, riso, porque a Sara ela vai se esconder e vai rir, como se dizendo, eu tenho quase 100 anos, como é que eu vou gerar um filho? Então ela riu, então tem a ver com o riso, Isaac. Ezeque já quer dizer contendo, é curiosidade também. Tá bom? Então nós vemos aí que os edomitas não levaram em consideração esta linhagem, mas pelo contrário, eles preferiram, talvez, trazidos pelo rancor de Esaú, se bem que num determinado tempo eles se encontram, mas a história não muda, no vale. Esaú e Jacó se encontram, depois da batalha que Jacó tem, e o seu nome é substituído por Israel. Quando ele se encontra, ele vai lá e o irmão se alegra. E há uma concordância entre os dois por causa do problema da primogenitura. E
Jacó diz, então vamos, ele diz, então vai, que eu vou aqui no pasto do gado, tem crianças aqui comigo, então Israel agora ele está acertado. Mas a história continuou, talvez os descendentes de Esaú trazem aí esta tristeza, né? esta mágoa, este rancor por causa. Alguns chamam que Jacó enganou, né? Jacó e a mãe enganou Isaac. Não foi esta a ideia, nós sabemos que não foi esta a ideia, nem que era o propósito divino, um propósito de Deus. Mas o comportamento deles não foi gerado a partir da consideração de linhagem, mas por algum outro evento. E eles passam a ser oposição, eles passam a ser perseguidores ferrenhos de seus irmãos. Veja, a linhagem é a mesma, tanto do povo agora de Jacó, quanto do povo de Esaú. É a mesma, é uma família, é a mesma família. Tá bem? Então nós vemos que aí é uma briga secular, milenar, né? E que, uma certa feita, um presidente estrangeiro foi entrar na questão dos palestinos e dos judeus, e um deles explicou o seguinte: isso aqui é uma briga de família. Você não deve se intrometer nisso aqui. Isso aqui é uma coisa nossa, isso vem desde os nossos pais. Então, há este entendimento também entre eles de que aquilo é uma questão milenar. Né? Nós vemos aí sempre confrontos entre palestinos e judeus, tá? Abrangendo a Palestina, todo o povo do Oriente Médio, fora de Israel, fora do povo hebreu. Então, é esta a ideia. Então, nós vemos que essa rixa ela é milenar. E uma determinada feita, está na lição. Israel precisa passar ali para prosseguir para a bênção. E os edomitas simplesmente eles se recusaram a permitir que eles passassem. Numa outra feita, eles zombam, eles dão risada de todo o sofrimento, de todo o aprisionamento do povo de Judá, do povo de Israel. Tá bem? Porém, isto não passa em branco diante de Deus. Veja, ao dia do Senhor virá sobre ti, como tu fizestes, assim te fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Que maldade foi esta? Toda esta oposição a Israel, toda essa oposição aos seus irmãos, à sua descendência, a mesma linhagem, como eu disse, não foi levada em consideração. Tá bem? E toda a história deste pedido de passagem e a negação, a negativa, por parte de Edom, está na lição. Tá bem? Então, o que eu quero trazer à memória, trazer a uma consciência, é de que eles não levaram em consideração coisas importantes. E muitas vezes a linhagem não determina o que a pessoa vai ser. O que é determinante? Escolhas, né? Sentimentos que nós guardamos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Então, existem fatores determinantes para a nossa condução, para a nossa vida. Tá? E um dos que as pessoas menos se preocupam é a questão da linhagem. Veja, Edom, uma linhagem praticamente perfeita, mas escolheram um caminho diferente. Assim nós vemos das famílias, né? Tem aí, alguns têm 1, 2, 3, 5, para fazer comparação você tem que ter mais de um filho. Né? E sempre, né, é chamado de ovelha de uma determinada cor. Eu sou fruto de um casamento de 5 filhos, de pais que não tinham vícios, não tinham, posso dizer que são eram meus pais, então não tinham defeitos, na visão de um filho. Mas, veja, meus irmãos não tiveram também, eles tiveram também essas características. O único que não teve fui eu, mas nós recebemos a mesma educação, o mesmo sangue, a mesma convivência, o mesmo tudo. Mas eu fiz escolhas diferentes. Veja, o que determinou? Eu poderia dizer o meio que eu vivi para escolher, o que eu escolhi para viver. Eu tinha o meu lar, mas eu escolhi um ambiente externo. E isso me trouxe prejuízos, características
que não tinham, que não existiam na minha família, não existem, graças a Deus, até hoje. Mas eu, felizmente ou infelizmente, eu passei por isso. Veja, que o fator determinante não foi a minha linhagem, a minha origem. Foram fatores que eu fui escolhendo no decorrer da minha vida. Até que, graças a Deus, um dia Cristo me encontra, entra na minha vida e começa uma obra. E eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra há de concluí-la também. Tá bom? Então, o que eu quero trazer a ideia aqui é de que determinadas escolhas é que vão definir qual será o andamento da nossa vida. Edom fez escolhas. Talvez por um sentimento, por causa de sentimentos reprimidos, ele fez uma escolha de se opor. E se opondo a Israel, ele não está somente se opondo a Israel, ele está se opondo ao Deus de Israel. Essa ideia vem para o Novo Testamento, quando Saulo está perseguindo a igreja. Veja que Cristo, quando conversa com Paulo, ele diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas ele estava perseguindo a igreja. Então a ideia é que ele estava perseguindo os cristãos, mas na realidade ele estava perseguindo o Deus dos cristãos. Nós vemos a mesma ideia também de Samuel. Quando Samuel se lamenta da escolha de Israel, da teocracia para a monarquia, e ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele não vai se queixar, ele vai orar. E Deus diz assim: olha, Samuel, antes de te rejeitarem, eles rejeitaram a mim primeiro. Veja, eles estão preferindo ser conduzidos por um homem escolhido por eles, né? Escolhidos por eles também não vai ficar legal. Veja, um homem a serem conduzidos por mim. Então fique tranquilo, Samuel, porque antes de te rejeitar, rejeitaram a mim. Então veja, essa ideia das escolhas, das preferências, do que nós vemos. Muitas vezes nós escolhemos pelo que vemos, nós nem conhecemos, só porque nós achamos diferente ou bonitinho a gente quer seguir. Tá bem? Então tomamos cuidado com a questão das escolhas. Um profeta notável, ponto número 2, em suas profecias, Obadias chama atenção para o fato da lei da semeadura. Quando nós olhamos os 21 versículos, nós prestamos atenção sempre na lei do retorno. Isto, esta lei divina, podemos dizer assim, ela está inserida em todo o contexto da nossa vida, em todos os contextos da nossa vida. Isto no contexto familiar, sendo você filho, participando de uma família, sendo você o pai gerando, ou a mãe gerando uma família, no âmbito profissional, no âmbito escolar, no âmbito religioso, e também na questão com Deus, tá? Nessa questão com Deus. Por quê? Nós temos que nos lembrar da justiça. E Deus não é tirano quando ele é justo, quando ele pratica a justiça. Porque o Deus do Novo Testamento não tem nada a ver com o Deus do Antigo Testamento. Ora, como assim? Essas pessoas chegam a essas conclusões porque a motivação deles não é adorar a Deus, mas agradar a pessoas e a si mesmos. Sabe? Porque eles não conseguem alcançar, ter esta concepção, esta ideia de que alguns atos de justiça de Deus não demonstram uma tirania, uma vingança perversa. Tá? Lembrando da antropopatia, que é a questão de nós pegarmos sentimentos humanos e nos referirmos a Deus para acentuar o ensino. Hoje mesmo eu estava ouvindo alguém falar sobre o inferno. Sabe? E você vê que a pessoa está tentando tirar esta ideia, ou colocar a ideia como sendo uma invenção do cristianismo, da Igreja Católica, dos cristãos protestantes, para aprisionar crentes, para obter dinheiro, para ter igrejas cheias. E não é nada disso, não é nada disso. São pessoas que não conhecem o nosso modo de vida, a nossa convivência, a nossa comunidade. Tá? São pessoas que falam de fora. Aí é muito fácil falar.
Tá bem? Mas quando nós falamos, quando nós vemos a justiça de Deus, nós achamos ela linda e também procuramos viver esta justiça para não sofrermos as mesmas sanções, para não sofrermos os mesmos castigos. Tá bem? E quando um pai castiga o seu filho, ele está mostrando o quê? Amor ou tirania? Amor ou tirania? Quando você chama a atenção do seu filho, quando você repreende o seu filho, ou quando você castiga no sentido de você retirar alguns privilégios do filho, você está sendo tirano ou você está sendo pai? Você está mostrando ira ou você está demonstrando amor? Tá bem? Então vejam, é a mesma ideia, é o mesmo escopo, é a mesma intenção. Porque a Bíblia, o Senhor Deus, ele diz: eu açoito aquele que ama e repreendo aquele que quer o bem. Aquele a quem quer o bem. Se determinada pessoa ela está fora desta ideia, Deus não chama atenção, Deus não repreende, Deus não... Ele é chamado de bastardo. Ele é chamado de bastardo. Essa é a ideia. Tá bem? Então nós precisamos nos preocupar com isso. Tá bem? A lei da semeadura é uma lei muito... Eu comparo com a porcentagem dentro de exatas, eu acho, dentro da matemática, eu acho a porcentagem tão bonita, tão justa. A porcentagem é justa. Veja, você tem uma classe, vamos lá, estamos falando de escola dominical, você tem uma classe com 100 alunos. O outro professor tem uma classe com 10 alunos. Veja, se nós olharmos por números, nós vamos preferir isso ou aquilo. Mas vamos para a porcentagem. Ou para a porcentagem, como alguns também dizem. Vamos falar de presença. Você tem 100 alunos. Você tem a presença constante de 10 alunos, 20 alunos. Na porcentagem, o que você tem? Você tem uma sala com 10 alunos, mas todos os domingos os 10 alunos estão lá. O que a porcentagem te diz? Que você tem 100% de frequência, de participação. Então veja onde está a justiça. Não está na frieza dos números, sabe? Mas na compreensão. Tanto é, o oposto também é verdadeiro. Veja, se você tem 100% de participação, qual será a porcentagem da ausência? Zero. Enquanto o outro tem praticamente 80% de ausência, de faltas. É um número exorbitante, pode até se vangloriar do número, do total da sala. Mas veja, se entristece quanto a porcentagem de participação, se entristece mais ainda com a participação, com a ausência ou a não participação dos alunos, que são números, um é insignificante praticamente, e o outro é muito alta a ausência, né, a evasão dos alunos. Então veja, a lei da semeadura eu acho bonita também, porque, meu amigo, não tem como você colher laranja se você plantou limão. Sabe? E isso deve nos levar a uma compreensão, um entendimento de que nós precisamos pensar, analisar as nossas ações, aquilo que nós estamos fazendo. Há um ditado no mundo que diz: quem planta vento, colhe tempestade. Então não tem como o inverso acontecer. Não existe, não tem motivo, não se encontra um fato natural que vá mudar o resultado. Veja, o que você plantar, você colhe. E isso, como eu já disse, abrange toda a nossa vida, não só a vida espiritual, a vida religiosa, mas toda ela. Se você for um companheiro, se você for um amigo de trabalho, se você for uma pessoa, você vai ter um retorno bom também. Se você é um bom funcionário, você terá um bom retorno também da sua chefia. Ora, o inverso também é verdadeiro. Né? Em casa, seja filho, seja os genitores, ou fazendo parte da família dos seus pais, dos seus genitores. O que você plantar é logicamente que
não podemos levar a grosso modo essa ideia, porque geralmente a mamãe também ela vai dar aquela passadinha, de vez, nem todas, mas de vez em quando a mamãe dá aquela passadinha de pano, então já é mais sisudo nesta questão. Então nós vemos aqui, este ensinamento da retribuição é divina e bíblica, e justa, fala da nobreza da justiça de Deus, veja. Então, por isso que eu vou repetir, dentro de exatas, eu acho a questão da porcentagem uma coisa muito justa. E você vê que ele é tão bonita, tão justa, que Deus usa a porcentagem em tudo aquilo que determina o que devemos apresentar a Deus. Né? Veja, 10% é 10%. 10% de 100, 10% de 1000 é 10% do mesmo jeito. Tá? Aí quando você olha, por onde está a justiça? Agora imagina se fosse imposto ao que tem 100 pagar o mesmo tributo daquele que tem 10.000. Ora, dependendo da porcentagem, dependendo do volume daquilo 10.000, não vai nem fazer cosquinha no bolso dele. Esse aqui, com 100, ele vai ficar praticamente sem nada. Mas olha aqui a justiça. Então é 10% de 100, 10% de 10.000, quer dizer, não fere, não machuca, não há injustiça, tanto para um quanto para outro. Então está a beleza da lei da semeadura. Tá bem? Ponto 2, uma nobreza de Obadias. Como ele se mostra nobre? Veja, sua humildade, sua vida sem rancor dos inimigos e a sua confiança em Deus. Tá bem? Onde está aqui a questão da humildade? A questão da humildade está na pessoa de Obadias não chamar a atenção para si. E também não ficar esperando os lauréis, como diz o Mindar do seu trabalho, o reconhecimento humano do seu trabalho. Pelo contrário, ele desempenha a sua função sem esperar nenhum retorno, humanamente falando. E também, quando olhamos para a questão do retorno de Deus, não podemos ter a ideia de que o que nos motiva a fazer para Deus é o retorno de Deus. Não, nós temos que ter a ideia de que o que fazemos para Deus é pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer por nós ou nos dar em troca daquilo que nós fazemos. Mesmo porque Deus é tão justo que quando Ele dá o retorno de Deus é sempre recalcado, sacudido e transbordante. E geralmente a nossa parte ela é ínfima, ela é pequena. Sabe, ela é 2 moedinhas que caem dentro do gasofilácio, como é a questão daquela mulher quando Cristo tenta ensinar a importância para os seus discípulos da oferta. Né? Às vezes a nossa participação é muito pequena, mas o retorno de Deus sempre será recalcado, sacudido e transbordante daquilo que nós fazemos para Deus. Mas esta não deve ser a motivação para realizarmos algo para Deus. Aqui está a humildade de Obadias. Ele não espera nem o retorno dos homens e também não trabalha pensando no que Deus pode fazer por ele. Ele simplesmente desempenha a sua função da melhor maneira possível dentro desta característica da humildade. 2, veja, ele não sente rancor pelos seus inimigos. Apesar de ser uma mensagem de juízo, ele é diferente na questão da apresentação. Ele não apresenta com ira, com aquele sentimento, vocês vão ver, porque na palavra de Deus está escrito. Ora, meu querido irmão, veja que o rancor, a ira está sendo apresentada de uma forma muito exagerada, exacerbada, e nós precisamos tomar cuidado. Tem aqueles crentes que têm esse costume, você vai ver o que meu Deus vai fazer com você. Ora, meu querido, não é esta a visão, não é este o sentimento que nós precisamos ter ao transmitir uma mensagem da parte de Deus para as pessoas, ainda que seja uma mensagem, ainda que seja, vamos lá, evangelização, sabe? Nós não podemos usar os nossos microfones para destilar né? Os nossos rancores, os nossos ressentimentos. Não, nós vamos expressar. Jesus Cristo falou de todo o amor de Deus, do reino de Deus, da justiça divina sem, sabe,
Acho que até no momento em que ele derrubou a mesa dos cambistas, foi até com carinho também. Alguns colocam aí, sei lá, segurando aqui a vestimenta e chutando tudo e quebrando, esbravejando. São visões, né? São, sei lá, opiniões, né? E opinião cada um tem a sua. Mas veja, ele não guarda rancor dos inimigos, tanto na apresentação como no comportamento. Veja, quando nós olhamos para Jonas, nós vemos um sentimento diferente. Ele vai e prega, só que ele prega e espera que aquilo que ele pregou aconteça. Mas felizmente há um reconhecimento primeiro do rei e depois de todo o povo que faz com que Deus retenha o juízo. Não é que não aconteceu. Não aconteceu naquela geração. 1000 anos depois, os ninivitas desapareceram. Mas aquela geração que se arrependeu foi retida. Veja, outra antropopatia. A questão de nós falarmos que Deus se arrepende. Deus se arrependeu. Geralmente nós nos arrependemos como somos sempre pegos de surpresa ou fazemos algo errado, algo fora de contexto. Não é essa a questão. Tá bom? O termo aqui é usado para enfatizar, né, a mensagem. E ele se irrita quando... Né? Veja, ele se irrita, mas ele espera uma ocasião para se irritar com Deus. Ele sobe para o monte para esperar o povo ser... subvertido, como foi dito, né? Mais 40 dias e Nínive será subvertida. Ele subiu para ver isto. Por quê? Porque ele tinha o sentimento de que os ninivitas seriam a vara de juízo e de justiça de Deus contra o povo, contra os judeus. E o Senhor Deus, né, dentro da sua onisciência, ele vai lá, cresce um pé de abóbora, as folhas, né, a folha da abóbora ela é bem grande, tem pessoas que vão para a roça e usam, com chapéu, proteção contra o sol. E Jonas se sente confortável, mas daqui a pouco ela morre. E aí aí vem a ira, porque o sol queima o juízo dele. E ele aproveita para pôr para fora tudo aquilo que ele está sentindo. Aí Deus disse, olha, Jonas, você se condói por um pé de abóbora que você nem plantou, quem fez tudo isso aí fui eu. E você não tem compaixão de seres humanos, tem criança, tem mulheres, tem idosos. Dos ninivitas lá embaixo, ora, né? Seus sentimentos são conflitantes. Né? Você tem que chegar a um consenso. Né? Você precisa achar um ponto comum dentro dos seus sentimentos. Você precisa. Então Jonas se aproveita. Veja que é uma situação diferente. Já Obadias não tem isso. Ele não guarda rancor. Ele não guarda rancor. E Jonas fala, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. E nós muitas vezes agimos com este nível de egoísmo. Nós agimos dessa maneira. Nós esperamos e até falamos acreditando que Deus vai fazer aquilo que nós estamos fazendo. Graças a Deus não é desta maneira. Não é. Deus não vai fazer. Tá bom? Então esqueça aí. A terceira qualidade da nobreza de Obadias é a sua confiança em Deus. Sua confiança em Deus. Tá bem? E esta confiança não era uma confiança conveniente, era uma confiança veemente. Ele acreditava realmente em Deus. Ele tinha certeza do que ele estava fazendo, do Deus que havia chamado e da mensagem que Deus havia entregado para ele. Então o profeta demonstrou ter a certeza de que o Senhor usaria de misericórdia no tempo adequado. Outra diferença com Jonas. Veja, ele sabia que Deus, ele já profetizou sabendo que Deus usaria de misericórdia. Nós podemos olhar nós vamos olhar para Israel. Por quê? Porque a questão aqui é que o juízo vem sobre os edomitas, vem contra os edomitas. Mas ele demonstra ter a certeza de que o Senhor usaria de misericórdia no tempo adequado e traria de volta os cativos e governaria sobre eles, tá bom? Quer dizer, Deus faria aquilo tudo de bom que ele havia prometido ao seu povo Israel e cumpriria também a justiça com os edomitas, por causa da sua oposição, por causa do seu comportamento. Tá bem?
Covardias e a soberba, a odiosidade e a soberba não devem ter espaços em nosso coração. Ora, quando nós falamos da nobreza de Obadias e suas características, é óbvio que nós precisamos cultivá-las em nossa vida também. Ora, se funcionou na vida deste homem, vai funcionar na nossa também. Tá bom? E aqui o ponto de número 2 fala sobre odiosidade e soberba. Por quê? Primeiro, os edomitas eram um povo arrogante, prepotente, né? E se achava melhor do que os outros. Né? Talvez por serem descendentes, por serem isto, por ser aquilo, eles têm uma visão diferente. Então, ao invés de trazer humildade, trouxe a arrogância, prepotência. Tá bom? Segundo, era um povo perverso. Veja que o ponto 3 fala de um povo violento. Então, a perversidade está separada da violência. Tá bem? Perversidade fala de comportamento perverso, pervertido, ímpio, totalmente contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. E a violência fala da violência mesmo, que era infligida sobre os seus inimigos, em todos os sentidos. Tá bom? E principalmente a violência praticada contra o seu irmão Jacó. Veja, a ideia já leva para o cabeça dos judeus, dos israelitas, que é Jacó. Então, isso suscita a justiça. E quando eu falo de justiça de Deus, eu tenho que tirar a ideia de vingança, de ira, de esperar um momento oportuno para, sabe aquela ideia da vingança ser um prato que se come frio? Né? Veja, essas características não existem em Deus. De novo a questão do termo que eu tenho usado toda hora, vai se tornar muito repetitivo, ficar falando toda hora. A questão de nós colocarmos em Deus e pensarmos em Deus como características nossas, sabe, que fazem parte do nosso caráter. E não, Deus não tem isso na sua personalidade, nos seus atributos, nas suas características. Veja que tudo que nós usamos, termos que nós usamos que em nós ele tem uma conotação nociva, perigosa, assustadora, em Deus isso não existe. Tá? Deus não é aquele leão que fica à espreita, monta uma casa de caboclo e fica esperando você passar para pular nas suas costas. Nada disso. Também, pelo contrário, Deus vai dando tempo. Pedro diz assim, Deus não, alguns têm a justiça de Deus como tardia, mas não é isso, é que ele não quer que muitos se percam. Então, que é o amor de Deus, a beleza, a nobreza da justiça de Deus. Entendeu? Então, o fim de Edom, nós vemos aqui, né? O Edom serve de representante de todas as nações que se opõem a Deus. Obadias mostra que o Deus de Israel não teme ao agravo dos governantes de qualquer nação. E isso nos dias de hoje. Nós vemos o escárnio aberto nas redes sociais. Eu estava vendo aqui, veja que eu não estou colocando a ideia que eles colocaram, nada disso. Uma parlamentar dizendo que não precisa de Deus no país dela, ou no lugar onde ela está, ou que Deus é uma ideia, não é entrega de um prêmio aí de uma determinada cultura artística, não me lembro qual é. Mas ela pega aquele troféu como se fosse algo significativo, que não é, né? E faz uma broma, uma piada, uma troça, dizendo que Deus, fulano de tal foi citado tantas vezes, tal foi fulano citado, e Deus, graças a Deus, o Deus não citado nenhuma vez. Quer dizer, não precisava de Deus. E aconteceram eventos que alguns já vão colocando lá, Deus pôs fogo em Hollywood porque a mulher falou aquilo. Ora, meu querido irmão, ora, meu querido irmão. Esse tipo de pensamento, de expressões que provocam a ira, tanto a ira quanto o descrédito, o descaso de alguns expoentes de filosofias, de pensamentos nas redes sociais. Veja, é a mesma coisa falar que Deus é irado com o Brasil por causa das queimadas da Amazônia. Aquilo acontece todo ano, em maior escala e menor escala, mas acontece as enchentes, as chuvas, os deslizamentos, e as pessoas
tem a tendência, o mau costume de tudo isso atribuir a Deus. Até que se chegaram a uma pessoa e disse assim, se Deus é tão bom, por que o tsunami matou milhares de pessoas, milhões de pessoas, milhares de pessoas lá na Ásia? Agora, veja, por quê? Por causa dessa ideia de que toda intempérie, toda desgraça é culpa de Deus ou é Deus se vingando da humanidade. Então nós precisamos tomar cuidado com essa ideia, porque nós mesmos passamos uma ideia errada sobre a questão da justiça de Deus. Aconteceu, está ali, e nós vemos a misericórdia de Deus, que porque se perde só o material, graças a Deus, às vezes as perdas infelizmente acontecem, mas são diminutas, são pequenas, porque nós vemos a misericórdia de Deus agindo. Então nós precisamos tomar cuidado. Porém, Deus não se assusta com o agravo de governantes, como foi o caso daquela mulher e por tantos outros, né, que vêm com aquela, sei lá, que termo que eu uso, rasgando Bíblia e tal. Queridos, Deus está no comando de tudo e Ele espera que isso aconteça. Tá bem? Porém, nós precisamos pensar a longo prazo. Tudo isso vai vir à tona porque Deus tem um memorial diante de si. E todas estas ações, elas estão escritas, elas estão diante de Deus. E isto vai surtir um efeito contrário aos praticantes desses atos. Tá? Mas o que nós precisamos nos ater, ou precisamos nos desligar desta ideia que toda desgraça que acontece no mundo é culpa de Deus. Nós passamos esta ideia para o ímpio, nós passamos esta ideia para as pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Então nós vemos aqui o fim de Edom, tá? Por quê? Veja, e mesmo assim não há um aprendizado, né? Ele traz a ideia também da questão de Edom desaparecer e Israel não. Veja, são 430 anos de Egito, são mais 70 anos no cativeiro babilônico, são a diáspora, nós temos aí quase 1.900 anos quando o general Tito invade a diáspora, os judeus são espalhados pelo mundo. Em 1948, nós temos o voto de Minerva de Oswaldo Graça Aranha na ONU, brasileiro, que deu o voto que determinou o retorno dos judeus a Israel, e não é um país, é um Estado. Tá bem? Israel é um Estado e eles voltarem para as suas e terem o direito de lutar. Nós temos aí grandes confrontos, né? A Batalha dos 6 Dias, quando Israel ele retoma o seu território. Mas ficaram aí do ano 70 até, vamos dizer assim, 1948, depois da Segunda Grande Guerra, que termina em 1945, um extermínio de mais de 6 milhões de judeus. Tá bem? Então nós vemos aqui situações que aconteceram que aparentemente ocasionaria a extinção de Israel, mas nós vemos a proteção divina, as promessas de Deus, a confiança. Veja, a confiança que Obadias demonstra na restauração do povo, nas promessas que Deus havia feito. Então, veja, olha, entra 430 anos de escravidão no Egito. Mas vamos ver por um ponto interessante. Quantas almas entram no Egito quando José chama a sua família? Com Israel, entra 70 pessoas. E quantas pessoas saem? Veja, apesar de todo o sofrimento, de toda a perseguição, quando entra um faraó que não conhece Iosef, que não conhece José, o que ele faz? Ele passa a oprimir os judeus ali dentro. Deus levanta Moisés e nós conhecemos a história. Mas quando sai, veja, eles eram uma nação quase que superior ao próprio povo do lugar, aos autoctônicos, aos nativos do Egito. Sai um convulto e tudo no meio, saem mais de 2 milhões de pessoas, Tá? Então vejamos o ponto positivo. Deus cuidou do seu povo ali dentro. A Babilônia, no mesmo sentido. 70 anos, nós temos Daniel, nós temos os seus 3 grandes amigos, e nós vamos ver as perseguições também lá, né, no tempo da rainha Esther, que tem o costume de confundir
confundir os dois, sempre confundir os dois. Né, da rainha, onde Deus levanta esta mulher, né, levanta para suster o povo de Israel da perseguição, do extermínio preconizado, pensado por Amã. Então nós vamos ver Deus trabalhando. Né? Apesar de todo esse espalhamento, vamos dizer assim, Israel sempre retorna. Deus sempre cumpre a sua palavra. Apesar de Israel sempre é um sentimento quanto mais a dura cerviz de Israel. Tá bom? Aprender um pouquinho mais ou menos aí nos 400 anos de silêncio, onde não houve éfode, onde não houve profecias, então eles começaram a se distanciar aí dos ídolos, mas era uma tendência assim, assustadora. O líder caía, os juízes caíam ou morriam e eles voltavam para a idolatria, assim como se volta a vestir uma camisa que se gosta, ou uma roupa que se gosta. Mas o que nós vemos aqui, que apesar de... Veja a diferença, né? Apesar de Israel passar por tantos impropérios, vamos dizer, tantos problemas, mas estão aí uma grande nação, louvado seja Deus, que Deus abençoe, que Deus dê paz, que Deus dê prosperidade, que haja paz sobre Israel e vitória sobre todos os seus inimigos. Né? Que às vezes nós citamos aqui são os judaizantes, a religião, a arrogância, né, dos religiosos. Não estamos falando do povo de Israel, totalmente diferente. Tá bem? Então nós estamos encerrando aí o fim de Edom e também um Deus que faz justiça. Mediante as profecias de Obadias, aprendemos a manter a fé na justiça divina. O Senhor intervirá para fazer prevalecer a sua justiça e derramar o seu consolo sobre nós. Então, quando olhamos para esses 21 versículos do livro de Obadias, nós notamos o quê? A confiar sempre em Deus, que por mais desastrosa, por mais assustadora que seja a situação, a nossa fé não pode ser condicional. A nossa fé tem que ser incondicional. Por quê? A partir do momento em que nós condicionamos a fé a situações agradáveis, não é uma fé genuína. Mas quando a nossa fé é incondicional, nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus, independente da situação, ora, pode vir a situação adversa que for, nós nos manteremos de pé na presença de Deus. Tá bem? Isso nós aprendemos quando olhamos para a justiça de Deus. Não crie em nós um sentimento de desgosto, de ira, de tristeza, de descompartilhar, de separar o Deus do Antigo Testamento e do Novo. O Deus do Antigo Testamento era um Deus iracundo, vingativo, mortal, e o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Tá bom? E o amor que nós vemos hoje, nós vemos no Antigo Testamento. Né? Nós vemos em tempos e ações totalmente diferentes, porém, nós vemos a mesma justiça e o mesmo amor sendo expresso através da justiça divina. E esta fé na justiça vai nos lembrar que o Senhor nosso Deus, ele sempre vai agir em favor dos seus. Tá? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu beneplácito. Então veja bem a ideia, aqui a questão é que Deus sempre vai fazer prevalecer a justiça dele e derramar a sua consolação sobre nós. Pedro chama de tempos de refrigério. Okay? E nós vemos isso na história de Israel. Veja, Edom desaparece, mas Israel está firme e forte no cenário mundial e ainda muito mais nos nossos dias, graças a Deus, do que outrora. Né? A importância do Estado de Israel, né, em todas as suas facetas, tanto política, científica, em todos os sentidos nós vamos ver a importância do Estado de Israel. E toda esta importância está ligada à justiça do Deus de Israel.
Tá? Não há nenhum, como eu sempre vou repetir, não há nenhum privilégio por ser judeu ou por nascer em Israel. O privilégio está na ação, na justiça, no amor de Deus, sempre sendo demonstrado, tanto por Israel quanto pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. E vamos praticar, vamos pensar, vamos agir, sempre olhando para os juízos, para a justiça e confiando e nos alegrando na justiça do nosso Deus, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e fiquemos todos com a paz e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.